Se você é alguém relativamente familiarizado com o Antigo Testamento, se você é alguém que já fez uma leitura do Antigo, em especial dos livros dos profetas, você já deve ter percebido que todos eles seguem, pelo menos na sua maioria, uma estrutura bem definida, a maneira como eles escrevem. A estrutura ela é composta em um momento inicial de advertência, depois o profeta traz uma palavra de juízo, as consequências em relação àquela advertência. Você tem a disciplina de Deus por conta daquilo que ele está exortando. E aí então o profeta finaliza, né? É comum você encontrar no final de cada livro dos profetas um momento de esperança, uma palavra de restauração, promessas sobre um futuro bom para aquele povo. Explicando isso de uma forma mais detalhada, para aqueles que talvez não estejam tão acostumados com os escritos proféticos, ou você que está querendo ler pela primeira vez o Antigo Testamento, então você vai sempre notar, quando você chegar no livro dos profetas, que ele vai seguir essa linha de estrutura narrativa. Você tem no primeiro momento a advertência, ou seja, é um alerta sobre a conduta. Existe algo de errado com o povo de Deus, e aí o profeta se levanta como voz do Senhor para exortá-los acerca de um pecado específico, de algum procedimento que não honre a Deus no seu meio. Então o profeta ele fala, você pega Isaías, por exemplo, ele adverte especificamente contra o pecado da idolatria. O povo havia traído Deus com outros deuses, falsos deuses. Depois o profeta traz uma palavra de juízo, ele diz, olha, se vocês continuarem por este caminho, coisas ruins acontecerão. Haverá disciplina da parte de Deus. Vocês precisam se arrepender disso, caso contrário, Deus virá com o seu juízo. O juízo de Deus é a resposta santa do Senhor contra o pecado. No caso, citando ainda Isaías, você pega como exemplo, ele vai dizer que o juízo será o exílio babilônico. Deus levantará uma nação para condená-los, para julgá-los, para subjugá-los em decorrência deste pecado. E no final, os profetas sempre trazem uma palavra de esperança para aquele povo. Por que uma palavra de esperança? Por que é recorrente nos profetas? Porque Deus é um Deus de alianças. Deus não é como nós, que dizemos, eu prometo algo e amanhã não cumprimos. Deus fez alianças incondicionais com o patriarca Abraão e os seus descendentes. E Deus diz, olha, por mais que vocês hoje se rebelem, um dia eu virei e restaurarei o meu povo. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele sempre cumpre aquilo que promete. Então, sempre nos profetas, você verá lá no final essas palavras de esperança, de restauração, de um tempo onde o reino de Deus será consumado neste mundo, onde nós teremos a restauração completa de todas as coisas. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui antes de iniciar uma pregação no Evangelho de Mateus? Porque esse texto, irmãos, que encerra o capítulo 23, nós temos Jesus aqui entregando uma mensagem que segue este mesmo padrão de escritos proféticos. Nós veremos Jesus entregando agora uma palavra de advertência em forma de lamento, depois Jesus dá uma palavra de juízo e por fim entrega uma promessa. Nós vamos fazer agora então a leitura aqui do texto, onde você já pode desde já tentar identificar esses três momentos. E aí depois nós vamos ver cada uma dessas três partes desse breve discurso de Jesus de maneira mais detalhada. Então acompanhe comigo a leitura, Mateus 23, versos 37 a 39. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, soberano Deus, nós sabemos que todas as vezes que nos colocamos diante da Sagrada Escritura, nós precisamos também nos colocar em oração, pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento para a Tua verdade. Nós precisamos do Teu Santo Espírito nos convencendo, nos instruindo, nos ajudando, Senhor, contra o nosso próprio pecado, que
afetou a nossa maneira de pensar, que afeta a nossa percepção da realidade. Nós precisamos de Ti com isso. O Senhor nos ajude aqui essa manhã a compreender esse texto de maneira correta, a retirar princípios que a gente possa aplicar às nossas vidas, e que principalmente, Senhor, nós também tenhamos confiança naquilo que nós cantamos aqui no início do culto, nas promessas da Sua volta, Senhor. Que um dia o Senhor virá, restaurará todas as coisas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Relembrando, irmãos, aqui brevemente a cronologia desta última semana que nós temos visto aqui de Jesus antes da sua morte e ressurreição, nós começamos aqui os estudos dessa parte do Evangelho lá no domingo, que nós chamamos de Domingo de Ramos na tradição cristã, que é onde Jesus ele chega em Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Nesse dia, Jesus ele é recebido por uma multidão que gritava expressões messiânicas. Eles diziam, Hosana ao filho de Davi, ou seja, salva-nos o Messias prometido. Aí na segunda-feira, Jesus vai até o templo, onde ocorre aquilo que nós chamamos da purificação do templo. Jesus expulsa as pessoas e aqueles que comerciavam ali naquele local, faziam comércio. E Jesus diz que eles haviam transformado aquele local que deveria ser uma casa de oração, o templo de Deus, em um esconderijo de ladrões. Eles buscavam apenas seus próprios interesses e ignoravam o próprio Deus que ali habitava. Na terça de Cristo, então, retorna mais uma vez ao templo e ele então é confrontado pelos religiosos que dominavam a religião judaica daquele tempo. E ele passa a debater com essa elite religiosa e que se opunha violentamente contra o seu ministério. Isso ocorre de tal forma, esse debate de Jesus com os religiosos, que a partir deste momento não há mais possibilidade de neutralidade em relação a Jesus. Até aqui, algumas pessoas ainda tinham dúvidas. Mas quem é esse, Que Jesus é esse? Quem será que ele é? Será que ele é o Messias mesmo? Mas será que não é? Agora não há mais essa possibilidade. Nesse confronto de Jesus com os religiosos, só há duas possibilidades aqui. Ou você ficará do lado dos religiosos na sua oposição, ou você vai ficar do lado de Jesus, o Messias. Não há outra opção neste momento. E então agora, já no final deste longo dia, dessa longa terça-feira, Cristo lhe entrega algumas palavras que são extremamente significativas. Existe aqui uma advertência em forma de lamento, existe aqui uma palavra de juízo e uma promessa de restauração futura. E é isso que nós veremos agora de ponto a ponto, de maneira calma. Vamos analisar cada parte deste discurso final de Jesus no capítulo 23. Então, no primeiro lugar, aqui nós temos uma advertência em forma de lamento. No verso 37, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Segundo o padrão profético, esse lamento de Jesus, ele traz junto dele, ele carrega a advertência da rejeição nacional. Conforme nós vimos na semana passada, Deus ele já decretou que esta presente geração, a geração que está ali com Jesus, aquele povo naquele momento, ela será condenada. Ela é culpada, Jesus diz, por todo o sangue justo que foi derramado na terra por questões religiosas. Jesus falou isso lá no verso 35. E aqui Jesus começa dizendo Jerusalém, Jerusalém. Ele usa a expressão da capital da nação como um símbolo para Israel. Esta é a cidade de Davi. É a cidade onde Deus se revelou no templo. Esta cidade tão importante, a capital da nação de Israel, havia se tornado, segundo Cristo, uma cidade conhecida não mais pelo Deus que ali habitava no templo, mas por matar e apedrejar os profetas que o Senhor mesmo enviava. Por conta disso, Jesus lamenta. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram.
Qual é a referência de Jesus aqui? Ele está dizendo do seu próprio ministério. Quantas vezes ele, Jesus, pregou ao povo o evangelho do reino? Arrependam-se, porque o reino do céu chegou. Quantas vezes Cristo operou sinais, milagres, que autenticavam sem dúvida alguma de que ele é o Messias prometido. Os sinais que Jesus produzia não eram aleatórios, não eram um acaso. Confirmavam as profecias. Os profetas haviam dito no Antigo Testamento de que o Messias viria e seria acompanhado com sinais para que o povo pudesse identificá-los. Os profetas disseram, olha, quando o Messias chegar, coxos andarão, cegos verão. O entendimento será aberto aos olhos de vocês. E isso estava acontecendo. Quantas vezes Jesus advertiu o seu povo da necessidade do arrependimento, do retorno para debaixo da aliança com Deus? Por diversas vezes. E aí então Jesus usa aqui uma figura de linguagem, né? Ele usa uma símile para retratar a maneira como ele atuava no seu ministério. E aqui nós vemos dias onde talvez, pelo menos aos mais jovens, há um pouco de dificuldade de tentar imaginar essa símile, né? Uma comparação do campo, né? Parece que as crianças de hoje acham que os ovos vêm do mercado, né? Na verdade não, vem do galinheiro lá, as galinhas. Jesus aqui ele está ilustrando o seu ministério, dizendo que ele andou entre o seu povo, entre os judeus, como uma galinha quando percebe que o temporal se aproxima e ela cacareja para os seus filhotinhos e eles vêm correndo em busca de ajuda, em busca de abrigo, percebe o perigo e corre atrás da sua genitora. Jesus diz, eu andei assim entre vocês. Eu andei como uma galinha em busca dos seus filhinhos. Mas vocês são pintinhos rebeldes. Vocês me escutaram, mas não quiseram vir até mim. Não quiseram se proteger. Vocês rejeitaram a minha oferta de abrigo e de consolo que eu vim trazer a vocês. Então se preparem para o temporal. Se preparem porque há de vir. Cristo pronunciou que eles não poderiam escapar da condenação do inferno. Se vocês continuarem a se opor violentamente contra mim, como vocês esperam escapar disso? Não há como escapar. Isso é um fato. Agora, outro fato que nós podemos constatar aqui, neste lamento, é que Jesus não se alegra com isso. Assim como o próprio Senhor, o Deus Pai, não se alegrava com a condenação de Israel no Antigo Testamento, lá em Ezequiel 18:32, você vê o profeta dizendo, como voz do Senhor, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Esse é o lamento de Cristo, ele não tem prazer na condenação. É uma advertência em forma de lamento. Jesus disse, eu vim para salvá-los, mas vocês não quiseram ser salvos. E eu não me alegro nisso. Eu não sinto prazer com a condenação dessa geração inteira ao inferno. O Messias prometido, profetizado, tão aguardado, ele veio para Israel, mas eles não o receberam. Não quiseram estar debaixo do cuidado de Cristo. Afastados do Messias neste momento da história, consequentemente serão afastados dele eternamente em tormentos do inferno. Essa é uma realidade. Vocês não quiseram o abrigo do Messias agora, vocês serão afastados dele para sempre, condenados. Trazendo isso para nós hoje, para o nosso contexto, irmãos, existe aqui uma advertência que recai sobre qualquer um que tenha acesso a este livro. Tem acesso à revelação especial de Deus. Essa advertência recai sobre nós. É uma advertência que envolve algo terrível.
algo que nós não gostamos de ouvir falar, algo que muitos, inclusive, rejeitam completamente no seu coração, que é a realidade de um inferno eterno e literal. Isso é impressionante, irmãos. Você pode perceber isso na prática. A quantidade de pessoas que diz crer na existência de um céu, de um lugar melhor que acontecerá depois da morte. Mas a quantidade de pessoas que nega ou que se recusa a acreditar na existência de um lugar pior é igualmente verdadeira. As pessoas se recusam a crer que há um lugar pior depois da morte, de tormentos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, o que nós percebemos no ensino dela? Que tanto o céu quanto o inferno são reais. A Bíblia ensina ambos. Segundo o texto de Paulo em Romanos, no capítulo 3, 23, ele nos diz que todos pecaram. Todos pecaram contra Deus. Não existe uma única pessoa que não vai poder dizer isso. Ah, eu não sou um pecador. Todos. Nós nos igualamos nisso. Depois, no capítulo 6, verso 23 de Romanos, Paulo diz que a justa punição pelo pecado de todos é a morte. Essa é a justa punição, é o salário, Paulo diz. O salário do pecado é a morte. Por que o salário é a morte? Porque todo o nosso pecado, em última instância, ele é praticado contra Deus. Se você ofende uma pessoa, você peca contra a pessoa, você peca contra Deus também. Deus é sempre o maior ofendido. E se Deus é um ser infinito e eterno, o pecado, a punição do pecado contra um Deus infinito e eterno, que é a morte, o seu salário, ela também tem que ser infinita e eterna. É proporcional a quem nós ofendemos. O inferno, irmãos, é essa morte infinita, separação eterna de Deus que nós ganhamos por conta do pecado. Este é o ensino bíblico. Existe essa advertência clara ao longo de toda a Escritura. Deus nos adverte. Todos somos pecadores. Carecemos da graça de Deus. Se permanecermos nesse caminho sem arrependimento, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós receberemos o devido salário pelo nosso pecado. Agora, diante desta realidade, que é dura, irmãos, ninguém gosta de ouvir sobre isso. Se pudéssemos, nós, seres humanos, tirar a doutrina do inferno da Bíblia, nós tiraríamos. Mas nós não podemos. Deus é o Criador. E aí, diante da existência de um inferno literal, muitos pensam que Deus, com isso, ele deixa de ser bom. Como pode um Deus bom, justo, santo, amoroso, permitir que o inferno exista? Como que um Deus bom pode enviar pessoas para o inferno? As pessoas questionam a bondade de Deus pelo fato dele condenar as pessoas a este lugar. E aí ocorre aquilo que o pastor Adriano falou antes. Nós nos colocamos no centro do universo. Nós achamos que tudo neste mundo diz respeito a nós. O mundo gira em torno de nós mesmos. E aí nós esquecemos que nós é que nos rebelamos. Nós é que tomamos o caminho da rebelião. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós o rejeitamos. Nós decidimos correr para longe do cuidado protetor do nosso Senhor. Nós esquecemos que nós merecemos o salário, porque nós trabalhamos para isso. Só que esse salário ele é ruim. Ele é terrível. Todos somos pecadores. E ninguém é digno de estar na presença de Deus. Nós podemos olhar para o inferno e pensar, Deus não é bom?
Ou nós podemos olhar para o outro lado, onde Deus prova o seu imenso amor ao enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Cristo nos deu a sua palavra para nos advertir. Ele não nos entregou a nossa própria sorte, mas Ele nos deu um caminho. Basta crermos no Filho, naquilo que Ele fez, e nós somos salvos dessa terrível, mas justa condenação. Como podemos dizer que Deus não é bom? Como podemos dizer que Deus é injusto, sendo que Ele não nos pede nada em troca? Salvos pela graça, favor que nós não merecemos, sem méritos, não por obras, para que ninguém se glorie. O preço foi pago, o cordeiro foi providenciado. A única coisa que nós precisamos é reconhecer a nossa dívida. Eu pequei, eu me rebelei, eu mereço o inferno. Mas, graças a Deus, que Ele providenciou um meio de eu escapar de tão terrível condenação. E esse preço não foi pago por mim, porque eu sou incapaz, foi pago por outro. Nós nos livramos assim do inferno, confiando na obra de outra pessoa, nos humilhando, reconhecendo, pequei, não mereço, olhando para Cristo como um grande tesouro. Obrigado, porque Ele fez tudo por mim. Não há mais nada que eu precise fazer, eu só preciso confiar. Eu confio no Filho. Eu amo o Filho. Ele deu a sua vida por mim. João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Lembro dessa história? O povo no deserto havia se rebelado contra Deus. Deus envia uma praga de serpentes. Muitos foram picados de maneira mortal. E aí Deus diz: faz uma serpente de bronze e ergue ela no deserto. Quem olhar para a serpente será curada. Havia algo místico na serpente? Havia algum remédio disponível na serpente? Não. Era confiar na promessa. Confiar na palavra do Senhor. Bastava crer. E aí Moisés fez isso. E todo aquele que olhava a serpente e confiava na palavra que prometia cura, era salvo. E aí Jesus cita esse texto, né? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Basta olharmos ao Filho, que foi erguido na cruz. Crendo, nós somos salvos. O Evangelho é simples assim, meus irmãos. A maioria dos obstáculos para as boas novas de salvação, a maioria dos obstáculos que fazem as pessoas rejeitarem o Evangelho, essa mensagem extremamente simples, que diz, não depende de vocês, depende do Filho, são colocados pelo nosso próprio coração enganoso, que diz, não pode ser tão fácil assim. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Eu não acredito que seja dessa forma. Um coração endurecido pelo pecado. Eu quero ter mérito. Eu quero me achar bom o suficiente. Eu quero me achar merecedor. E aí a Bíblia diz, você precisa só crer. Tome posse da obra do Filho. Faça isso e se alegre em tão grande salvação. A advertência para nós ela é clara. O inferno ele é real. Quer você acredite ou não. Ele é real. Existe uma condenação que paira sobre todos, porque todos pecaram. Nós temos uma dívida com Deus que é impagável. Para os religiosos aqui do texto, a advertência, ela aparece aqui em forma de lamento. O Messias veio para salvá-los. Porém, eles não quiseram ser salvos. Irmãos, isso de maneira triste,
com lágrima nos olhos, eu digo que isso pode se tornar uma verdade para nós hoje. Você teve acesso à mensagem simples do Evangelho. O Messias veio para lhe salvar. Se você recusar essa oferta simples, você será como os religiosos que não quiseram ser salvos. Depois da advertência vem a palavra de juízo. Verso 38, Jesus diz: eis que a casa de vocês ficará deserta. Já que nós estamos aqui falando de um padrão profético, eu vou citar aqui 2 textos de juízo que foram proferidos pelo profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, por conta da sua imensa lamentação em relação ao juízo que viria sobre a nação nos seus dias. Ambos os textos, Jesus está falando aqui por intermédio da boca do profeta. Jeremias 12:7, Deus diz assim: abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. Depois, no capítulo 22:5, Jeremias diz assim, Deus falando por Jeremias: mas, se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Jeremias estava profetizando sobre a destruição do templo, que seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e também a destruição do palácio real, que igualmente passaria por esse processo. Quando nós vamos para as palavras de Jesus, Cristo ele fala algo semelhante àquilo que falou Jeremias sobre abandonar o templo, destruir o palácio. Ele diz: a casa de vocês ficará deserta. E aqui nós temos pelo menos 3 opções de interpretação sobre o termo casa. O que Jesus quer dizer com casa aqui? Pode ser uma referência a Jerusalém, afinal de contas o lamento aqui ele é introduzido pelo nome da cidade santa, porém que mata os profetas. Pode ser uma referência a Israel como nação, já que a condenação é sobre todos eles. É uma condenação nacional que Jesus está profetizando aqui para eles. E também pode ser uma referência ao templo, tendo em vista que esse é o local onde Jesus está ali falando e que no próximo texto que nós veremos na semana que vem, Cristo vai profetizar a sua destruição. Não ficará pedra sobre pedra naquele local. Qual das 3 é a mais correta? Eu diria as 3. Tá? Não há necessidade aqui para nós escolhermos uma única opção. O uso que Cristo faz da palavra casa é intencional justamente porque ela é mais ampla. Ela abrange todas essas esferas. É a capital como nação, é o templo e também são os indivíduos, a nação, a presente geração como um todo. Cristo diz: esta casa ficará deserta, no sentido de abandonada, pronta para ser tomada pelos inimigos. Diante da oposição sofrida por Cristo, ele está afirmando que a partir de agora, Israel, a sua capital, o templo, a nação como um todo está sendo abandonada pelo seu Messias. Irmãos, marque isso. Marque. Anote, risque a sua Bíblia, porque esse é um momento da maior tragédia da história do povo judeu. Muitos vão dizer que é o Holocausto, vão trazer outras histórias ao longo, outros momentos da história do povo de Israel. Mas este aqui é o maior desastre da história do povo judeu. O momento em que o Messias, que veio para salvar a nação da aliança, sofreu o ápice da rejeição. Cristo declarou que a partir deste momento, ele estava abandonando a nação eleita pelo Senhor. Lá em João, capítulo 1, versos 10 e 11, é dito assim, que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. E este abandono aqui do Messias ao povo de Israel vai ficar ainda mais claro quando nós analisarmos o próximo versículo daqui a pouco. Então, diante desta oposição sofrida pelos líderes da religião, que eram os representantes do povo de modo geral,
Cristo afirma que eles não escapariam da condenação do inferno. No texto da próxima semana, nós veremos que Jesus profetiza sobre a destruição do templo que ocorreria lá no ano 70 depois de Cristo. Inferno e destruição eram naquele momento profecias sobre um juízo que ainda viria sobre eles. Ainda aconteceria na história. Mas existe aqui, irmãos, neste ponto, uma lição para nós sobre um juízo que cairia sobre eles naquele exato momento, que é o abandono de Deus. O ensino bíblico, irmãos, nos mostra que existe um determinado momento da oposição humana contra Deus, onde a medida de tolerância do Senhor ela é completa. E aí então Deus entrega o homem aos seus próprios pecados. A Bíblia nos ensina isso. Querem ver isso de maneira bem clara? De uma forma que seja aplicável a nós hoje? Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Depois vocês retornam para Mateus. Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Veja só como no texto fica bem claro essa ideia de que há um juízo de Deus que pode ser colocado sobre nós ainda hoje, no nosso momento. Existem juízos que são futuros, inferno, destruição escatológica, coisas que ele diz para frente, mas tem algo que Deus coloca que pode nos condenar e colocar juízo sobre nós hoje mesmo. Romanos 1, 18 a 32. Acompanhe comigo. Ele diz: a ira de Deus se revela. É agora, se revela. A ira de Deus, a sua reação santa contra o pecado, se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Não querem saber da verdade de Deus. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ele diz, olha, Deus se revela à humanidade, é uma revelação geral por meio da criação que mostra que Deus existe. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Não há desculpa para a rebelião humana. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Olha a semelhança com os religiosos do texto. Tendo todo o conhecimento de Deus, a verdade ali, eles nos seus próprios entendimentos e raciocínios endureceram o seu próprio coração. Diziam ser os sábios, os donos, detentores da palavra, os mestres da lei, mas eram, na verdade, tolos, porque fugiram do Messias. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis, ou seja, adoraram qualquer coisa menos o verdadeiro Deus. No caso religioso, eram eles mesmos. Eles adoravam a religiosidade, a pompa religiosa. E aí o que Deus faz diante disso? De uma medida de injustiça, de tal forma que Deus completa a medida de juízo de Deus. Ele diz, por isso Deus os entregou. Deus os entregou. Entregou a quê? A impureza. Pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus tirou o freio da maldade. Deus tirou o freio do ser humano e disse, faça o que você quiser. E aí, qual que é o resultado de Deus tirar o freio? Todo tipo de absurdo imoral. Ele vai descrever, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade,
cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Significa que Deus está entregando uma geração para práticas das mais deploráveis. Isso vai sendo punido no próprio corpo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, ou seja, Deus não interfere mais. Continue pensando assim. Vamos ver que enfim isso vai levar. Para praticarem coisas que não convêm. E aí ele começa uma lista, de pecados. Ele diz, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, porque aqui dentro eles são acusados pelo que praticam. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. É possível, irmãos, que muitos do que nós temos visto nos nossos dias, muitos absurdos que têm nos indignado, o modo imoral de viver das pessoas, um coração completamente endurecido para qualquer tipo de prática meramente aceitável. É possível que isso seja o resultado do juízo de Deus que está sendo executado desde já sobre uma humanidade que abandonou o Senhor. Tudo que nós temos presenciado, ataques a Deus, ataques à sua palavra, ataques à família, tudo isso pode ser juízo de Deus sobre uma geração que já está condenada. Deus os entregou. Deus virou o seu rosto. Deus retirou o freio. E aí nos tornamos tão maus quanto podemos ser. O Senhor certamente entregou-nos muitos da nossa geração para os seus próprios pecados. Deus retirou o seu freio. Deixou de restringir o mal. E isso ocorre como uma forma de punição e de juízo que são desfrutados pelo homem desde agora. Por isso, irmãos, eu digo, quer uma sociedade melhor, quer um país melhor para viver, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Faça disso uma prioridade na sua vida. Nós nos preocupamos com a próxima geração. Nossa, como vai estar o mundo para os nossos filhos, as dificuldades que eles vão enfrentar. Então pegue o Evangelho como a sua grande arma para poder mudar alguma coisa. Anuncie, proclame a única salvação possível para a humanidade, que é as boas novas de Cristo. Não há outro caminho, irmãos. Não há. Não há outro caminho. Qualquer outro caminho que seja anunciado é falso, é largo. Nós não queremos isso. Depois do lamento em forma de advertência, depois da palavra de juízo, vem agora a parte da esperança, parte boa, Chega de apanhar do texto bíblico. Já passamos aqui o capítulo 23 todo tomando bofetada. Agora Jesus vai entregar ao seu povo uma promessa. O verso 39 diz, voltando lá para Mateus agora, tá, irmãos? Mateus 23, verso 39. Pois isso eu lhes afirmo, que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão, desde agora, irmãos, ela tem um sentido que é um pouco mais amplo do que a tradução aqui aparenta ter. O sentido no texto original é um pouco mais abrangente, é desde o período presente. Desde este momento num sentido um pouco mais amplo, ou seja, Cristo diz que depois desta semana da paixão, depois desses eventos que estão para ser desencadeados aqui na sequência, o povo de Israel não mais o veria até que algo acontecesse. Percebam que Jesus ele não diz que ele voltará a se apresentar para a nação escolhida
E aí então a nação vai reagir de uma forma específica. Jesus vem e a nação reage. O texto afirma que Cristo não será visto até que algo aconteça. Que coisa que tem que acontecer? Até que Israel venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O Messias ele só se apresentará novamente diante desta nação eleita quando houver um clamor e um arrependimento nacional. Esse é o pré-requisito. Curioso é que se você voltar a sua Bíblia lá para o capítulo 21, aí no 21, verso 9, capítulo 21, verso 9, o que uma grande parte da multidão está clamando ali? Bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é o clamor das pessoas ali na entrada, nesse domingo, onde Jesus entrou na cidade. Então, isso já não aconteceu? Esse clamor não foi válido? O texto ali diz que a maior parte da multidão recebeu Cristo ali como essa esperança messiânica. Mas se você olhar no verso 10, você verá que a cidade de Jerusalém, as pessoas que moravam na capital, ela se alvoroçou, a capital se alvoroçou e perguntaram, quem é este? Eles não sabiam quem era Jesus. Não havia um consenso nacional sobre quem era Jesus de Nazaré. E com o passar da semana que nós temos acompanhado aqui, aqueles que haviam recebido Cristo como Messias, acabaram tendo as suas expectativas sendo frustradas. E saíram daquele clamor messiânico para expressões do tipo crucificam, mata-o, jogue o sangue desse homem sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. O Messias, ele foi rejeitado nacionalmente neste dia. Então, para que Cristo retorne, consumar o seu reino neste mundo, porque essa é uma promessa incondicional de Deus feito a Abraão, para que isso ocorra, existe aqui um pré-requisito, que é a necessidade de um arrependimento nacional do povo judeu. Jesus não voltará até que o povo judeu grite em uma só voz, bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui não é nenhuma novidade. O arrependimento nacional de Israel, como um pré-requisito para a consumação do reino messiânico no mundo, foi profetizado no Antigo Testamento também. Se você pegar o profeta Zacarias, lá no capítulo 12, verso 10, ele diz, e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Olha, o povo vai olhar para aquele que eles transpassaram. Naquele tempo devia ser difícil entender isso, né? Entender essa profecia. E ele diz, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Um arrependimento nacional. Um clamor nacional. Conforme a profecia de Zacarias, esse arrependimento, ele antecede a restauração do reino. Na sequência de Zacarias, esse arrependimento nacional vai acontecer em algum momento da história, onde o Senhor vai tratar com esse seu povo e vai derramar sobre eles, conforme diz Zacarias, o seu espírito de graça e de súplica. Você também tem Isaías 54, 7 e 8. As coisas tudo vão se encaixando, né? Você tem a revelação, você consegue encaixar os textos. Ele diz lá, por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Está falando de Israel. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento. Num ímpeto de indignação, de rejeição, eu escondi minha face de você por um momento. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Agora, será que o Novo Testamento tem algo a nos dizer sobre isso, a nos acrescentar sobre esse momento onde Israel se arrependerá e o Messias consumará o seu reino? Vou voltar para Romanos mais uma vez. Não preciso abrir se não quiserem. Romanos 11, versos 25 e 27 diz assim. Paulo diz, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios.
veio um endurecimento em parte a Israel. Até que, esse endurecimento é até quando? Ele diz, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá a Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar dos seus pecados. Paulo diz, olha, Israel rejeitou, houve um endurecimento, é verdade, mas isso vai ocorrer por um tempo. Até quando isso vai acontecer? Até que o último gentil seja salvo. Quando o último gentil, aquele que não é da nação, descendente dos patriarcas, for salvo, eu vou começar a tratar com eles novamente. Esse é um período da história. Deus está agindo de uma maneira diferente agora. Então, o capítulo 23 de Mateus, ele marca este momento da rejeição nacional. Deus desviou o seu rosto deles. E por conta dessa rejeição, é que o evangelho ele foi anunciado aos gentios. Foi porque Israel rejeitou que Deus abriu as portas da graça para o mundo gentil. Esta rejeição a Israel vai permanecer até que o último, que não é do povo, seja salvo. Isso é legal conhecer esse cara, né? Última pessoa da lista de Deus, né? E ela, quem que foi o último? Fui eu. Ah, que sorte, hein, irmão? Graças a Deus pela tua graça. Então, até que o último tenha entrado, conforme diz a plenitude, ou seja, o número total dos gentios salvos, é que esse tempo há a rejeição. Depois do tempo da graça, desse período da igreja, Deus voltará mais uma vez a sua atenção aos israelitas. Qual é o momento do calendário de Deus onde o Senhor voltará a sua atenção ao povo judeu? Você sabe qual é esse momento? Esse momento ele é um tema bem presente nos próximos capítulos, onde nós veremos o discurso de Jesus, o último, o quinto e último discurso de Cristo, que é o período da grande tribulação. Esse é o período que Deus volta a tratar com o povo de Israel. Deus vai usar esse período terrível de 7 anos para tratar com o povo judeu, para conduzi-los ao arrependimento, para conduzi-los ao momento em que eles reconhecerão que aquele Nazareno que foi crucificado há muito tempo atrás era de fato o Messias esperado por eles, era o rei deles. E aí todo israelita que estiver vivo neste período dirá em uma só voz, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, de esperança, de restauração, entregue por Cristo aqui ao povo judeu, demonstra para nós algo bem importante para a sequência que nós veremos aqui, dos capítulos 24 e 25. Que Deus ele possui um plano eterno para redimir o homem do seu pecado, para livrar o homem do inferno. Existe um plano para restaurar este mundo caído. Mas este plano, irmãos, dentro dele existem programas distintos para judeus e gentios. Existem programas distintos aqui. E entendermos essa distinção é extremamente importante para nós podermos interpretar corretamente os 2 capítulos que vêm na sequência, o capítulo 24 e 25 de Mateus. Deus fez uma aliança eterna com Abraão e com a sua descendência. Foi uma nação eleita. E nesta sua aliança, o Senhor prometeu, por meio de um descendente de Abraão, que todas as nações da terra seriam abençoadas. O Deus da Bíblia, ele não muda. Não é um Deus que rompe seus pactos, que desfaz promessas, que age de acordo com as circunstâncias. Deus prometeu a Israel a sua restauração. O Antigo Testamento inteiro é coberto dessas promessas. Inteiro é coberto de promessas sobre um reino vindouro. Deus prometeu um reino eterno e soberano a este povo. E se Ele prometeu, um dia Ele vai cumprir. Isso é certo. Agora, enquanto as promessas a Israel não são cumpridas, nós, os gentios, nós temos a oportunidade de sermos abençoados pelo descendente de Abraão. Nós sermos abençoados pelo evangelho da salvação no Messias que eles rejeitaram. Nós temos essa oportunidade maravilhosa.
E aí então nós que fazemos parte da igreja, que é, dentro do ensino bíblico, a união de judeus que creram, porque nem todo judeu ele se rebelou, alguns creram, não é nacionalmente, mas poucos ali creram, eles se uniram aos gentios nesses últimos dias e fazem parte da igreja. E a igreja também tem promessas distintas e maravilhosas para ela. Qual a promessa distintiva do Senhor para nós como igreja? O arrebatamento. Essa promessa é distintiva para nós. A maravilhosa promessa de que nós seremos poupados desses terríveis 7 anos de tribulação que sobrevirá sobre o mundo. Isso é maravilhoso. A igreja não estará aqui nesse período. Esse período existe para tratar com o povo judeu e trazê-los ao arrependimento. Deus prometeu nos tirar desse tempo, nos levar para Ele, encontrarmos o Senhor nos ares. Você encontra isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 18. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, os que estão mortos. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a última trombeta, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, ele faz a distinção, mortos em Cristo, ou seja, que creram em Jesus, período da igreja, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. É uma promessa maravilhosa, deve servir de consolo. O Senhor nos livrará do pior momento deste mundo. O Senhor nos buscará para Ele, nos levará até Ele e nós estaremos com o nosso Senhor para sempre. Graças a Deus por isso. Agora, de que forma eu posso tomar posse dessa promessa? De que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Nós tomamos posse dessa promessa por meio de uma mensagem, por meio de uma boa notícia, por meio de uma pregação, de um anúncio que precisa ser compreendido logicamente. Nossa fé racional, ela não é um salto no escuro. Essa estrutura que nós vimos nos profetas e que Jesus utilizou aqui, nos ajuda a compreender as informações principais dessa mensagem, que eu repito, é extremamente simples, porém é a mensagem mais importante da sua vida. Não há nada que você precise entender e compreender mais do que isso. Existe a advertência. Nós pecamos. Nos rebelamos contra aquele que nos deu vida. Nos rebelamos com o nosso Criador, aquele que tudo nos dá, aquele que nos sustenta na sua divina providência. Nós nascemos em rebelião contra o nosso Criador proprietário. Ele é nosso dono, mas nós nos rebelamos. E por conta disso, Deus revelou o juízo que paira sobre cada um que vive a sua vida em rebelião sem arrependimento, sem reconhecer o seu estado de abandono e miséria. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário ele é dado a cada pessoa que permanece endurecido e obstinado na sua rebelião. Haverá uma separação eterna de Deus. Se você vive hoje separado dele, você irá para a eternidade nesse mesmo estado de separação. Eternamente, sem esperança. Entretanto, o Senhor, no seu imenso amor, tornou o impossível possível. Como salvar pecadores sem macular a justiça de um Deus santo? Deus não pode simplesmente perdoar, passar a mão na cabeça e fazer que nada aconteceu. Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser Deus. Ele se tornaria um injusto. Mas Cristo foi a solução. O justo pelo injusto. A punição que pairava sobre nós foi colocada na conta do eterno Filho de Deus. Restando a nós apenas nos apropriar disso, dessas promessas. Ir até Ele e lavar as nossas roupas no sangue do Cordeiro. Somos justificados não por nós mesmos, mas pela justiça de Jesus. É graça sobre graça. E aí então, uma vez revestidos da sua justiça,
nós podemos confiar e apenas aguardar a consumação da sua promessa. É certo. O seu reino será consumado. Nós apenas aguardamos ansiosamente esse tempo de consumação. Para muitos, será a consumação do juízo eterno. Mas para aqueles que creem, será a tão aguardada consumação do reino do Messias. Maranata, Senhor. Maranata. E com isso, irmãos, nós encerramos então o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, e na próxima semana nós vamos iniciar os tão aguardados por muitos, capítulos 24 e 25. O texto que eu acredito, irmãos, ser o mais importante de todo o Novo Testamento quando nós falamos dos eventos escatológicos. Talvez não exista texto mais importante do que o capítulo 24 e 25 em toda a Escritura, em relação daquilo que acontecerá no futuro. Então vamos orar para encerrar essa exposição? Oremos. Amado Senhor, bondoso Pai, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra perfeita, santa, inerrante, do qual nós podemos aqui ler juntos, entender o texto bíblico e principalmente aplicar às nossas vidas. Nós vemos aqui, Senhor, Jesus entregando aos religiosos daquele tempo, aquelas multidões que estavam ali ouvindo, uma palavra de advertência, uma palavra de juízo, mas também uma palavra de esperança, uma promessa futura. Sabemos, Senhor, que tudo isso é verdade para nós também hoje, que temos diante de nós a Sagrada Escritura e que podemos, através dela, conhecer qual a advertência que há sobre nós, advertência em relação ao nosso pecado, à nossa rebelião, à nossa necessidade de salvação. Nós sabemos qual é o juízo que paira sobre cada um que não se arrepende, que não reconhece o seu pecado e que rejeita a oferta graciosa e amorosa do sacrifício do Filho em seu favor. Nos ajuda, Pai, a não recusarmos, a não sermos pintinhos desobedientes que se recusam a atender o chamado da sua mãe. Mas que a gente entenda, Pai, no nosso coração a nossa necessidade. E que a gente tome a decisão de ir até o Senhor Jesus e confiar apenas nele como nosso único e suficiente Salvador. Para então, Senhor, poder nos apropriarmos da promessa maravilhosa que nos aguarda na eternidade, em que estaremos para sempre com o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.